Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: Não é ele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé lavar-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama nos meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. E perguntaram outra vez ao cego: E tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: É maior de idade, interrogai a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é um pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Porque quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde vem. Respondeu-lhe o homem espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos.
Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E o expulsaram da comunidade. Jesus soube o que tinha expulsado, encontrou-o e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríamos culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o quarto domingo do tempo da Quaresma e é conhecido então como o Domingo da Alegria. Por isso então que nesse dia a igreja então se reveste da cor rosa, que é a mistura das duas cores, do roxo da Quaresma com o branco que nós iremos celebrar então no dia da Páscoa. Mas antes de ser meramente um revestimento exterior, isso deve ser a imagem do revestimento do nosso coração, de nós criarmos essa expectativa da vinda de Cristo, sabermos que a Páscoa do Senhor está cada vez mais próximo de nós. E o evangelho que nós escutamos no dia de hoje, embora seja longo, é um evangelho muito bonito e cheio de significados espirituais. Diz que nós lemos hoje o capítulo inteiro do Evangelho de São João, capítulo 9. E no finalzinho do capítulo 8, antes de lermos isso, nós vemos o momento em que Jesus está no templo e ele então se declara como sendo o Messias. E então os mestres da lei e os fariseus ficam revoltados e eis que então Jesus sai do templo. E então nessa caminhada de Jesus, que estava lá em Jerusalém, eis que Nosso Senhor estava passando e se depara com um homem que era cego desde nascença. Isso mostra o olhar de Deus para cada um de nós. Porque o Evangelho diz que esse homem era um homem conhecido, porque já vivia muito tempo ali. Ou seja, muitas pessoas já haviam passado por aquele homem, muitas pessoas já o tinham visto, muitas pessoas já o conheciam. Mas nenhuma pessoa foi capaz de olhar para aquele homem como Jesus olhou. Porque Nosso Senhor, embora constate a sua cegueira, Nosso Senhor olha com um olhar de compaixão, olha com um olhar de misericórdia, um olhar de alguém que quer tirar a pessoa daquela condição. A exemplo disso, nós vemos que os discípulos que estavam com Jesus também olharam para aquele homem. Mas o olhar dos discípulos é totalmente um olhar desvirtuado, porque é um olhar de quem quer buscar então respostas para coisas que nem sempre tem. Então eles olham para aquele homem e dizem a Jesus: olha, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus não. Jesus não está preocupado ali com a fragilidade daquele homem em si. Nosso Senhor está preocupado em salvar aquela pessoa. E é assim que também Deus nos olha. Deus olha as nossas enfermidades. Deus nos olha além das nossas fraquezas, além das nossas misérias. O olhar de Cristo que olhou para aquele homem
É o mesmo olhar que Jesus olha para cada um de nós. E mesmo sabendo que nós somos cheios de pecados, que nós somos limitados, que nós temos muitas fragilidades, mesmo assim, Deus nos olha com compaixão. Deus olha para a nossa vida, olha para mim e olha para você, e quer nos tirar dessa condição. O desejo de Deus era que aquele homem então ficasse curado. O desejo de Deus para cada um de nós é que nós também sejamos curados, sobretudo da nossa cegueira espiritual, sobretudo da cegueira que causa os nossos pecados. Deus quer que nós, hoje, sejamos mais santos. Por isso que Deus, então, passa na nossa vida. Passa quando nós escutamos o Evangelho. Passa quando nós recebemos a Eucaristia. Passa quando nós rezamos a Deus. Deus está constantemente passando na nossa vida. E só tem um motivo de Cristo estar passando. Ele passa porque Ele quer nos resgatar. E Ele passa porque Ele quer nos salvar. Vejam, os discípulos que não têm o mesmo olhar de Jesus, tentam então buscar uma justificativa para a enfermidade daquele homem. Na verdade, embora nosso Senhor já tenha ensinado, era um erro que era comum de acontecer. Porque quando eles se deparavam com alguém que estava sofrendo, padecendo de alguma coisa, eles sempre associavam a enfermidade como sendo a consequência de um pecado. Por isso, então, eles perguntam a Jesus: quem foi que pecou para que ele ficasse assim? Ora, quando nós lemos no Antigo Testamento, tanto no livro do Êxodo, quando em mais um outro livro que o padre esqueceu agora, mas mostra que Deus não culpa os filhos pelos pecados dos pais. Ou seja, não há como eu sofrer a consequência se eu não fiz aquilo. Ora, pode ter sido os seus pais, pode ter sido os seus antepassados que cometeram graves pecados, mas isso em nenhum momento recai sobre nós como sendo um castigo de Deus. Então nosso Senhor deixa bem claro aqui: nem ele e nem seus pais pecaram, dizendo assim: olha, então não associe as dores que vocês passam a coisas passadas. E aqui presta bem atenção, porque hoje em dia tem muita gente que acredita nisso. Olha, fulano está passando por tal coisa, é um castigo de Deus. Olha, ciclano é assim, porque o pai dele era daquela forma. Olha, não, fulano está pagando aquilo que a sua mãe fez. Não existe. Existe até, está muito na moda, aquele negócio de constelação familiar. Ah, porque as energias dos seus antepassados que bagunçaram, então você precisa reempreendar. Isso é balela, isso é mentira, isso é contra o Evangelho. Ou também uma outra espécie de: vamos fazer uma cura de gerações, vamos fazer uma oração para libertarmos da nossa árvore genealógica. Gente, o Evangelho deixa bem claro que não há como nós pagarmos um pecado se nós não cometemos. Então não associe as provações da vida como sendo um castigo de Deus. Mas olha que Jesus responde. E nosso Senhor então responde sem responder, né? Dá uma resposta ali que não explica muito bem, mas diz assim: olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto serve para que as obras de Deus se manifestem. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: olha, não há nele uma culpa pela qual ele esteja pagando, mas esta enfermidade pela qual ele já nasceu vai servir para glorificar a Deus. Ou seja, aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, aquilo que é uma doença, Deus então vai transformar numa ocasião de lhe dar glória a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Porque às vezes, diante da provação, diante das provações da vida, muitas vezes a gente fica querendo buscar respostas em coisas que não tem. Às vezes a gente fica querendo buscar justificativas. E muitas vezes caímos sempre numa murmuração, numa insatisfação. Mas Deus, por que isso comigo? Mas antes eu era novo e eu conseguia fazer tal coisa e agora eu não posso mais. Não, porque antes, quando eu tinha saúde, eu fazia tal coisa, agora eu não posso mais. E vai vivendo uma vida de reclamação.
vai vendo uma vida de insatisfação com Deus, quando na verdade Jesus está dizendo que tudo aquilo que para nós muitas vezes parece ser um malefício, se tornará nas mãos de Deus uma ocasião de glorificá-lo. Meus irmãos, se esse homem não fosse cego, nosso Senhor não teria parado para curar aquele homem. Ora, se nós não tivéssemos as nossas enfermidades, se nós não tivéssemos os nossos pecados, se nós não tivéssemos as nossas limitações, Deus não passaria na nossa vida, porque não haveria o que Ele fazer. Então, nós devemos aprender que aquilo que em nós muitas vezes é custoso, aquilo que muitas vezes nos faz sofrer, deve ser ocasião onde eu possa amar mais a Deus. Quando eu ofereço o sofrimento, onde não há explicação, eu busco amar a Deus, olhar para a cruz e saber, Senhor, o quanto o Senhor sofreu por mim. Eu quero oferecer todos os meus sofrimentos para a conversão das pessoas, para que eu possa crescer no amor. Então, nós vamos ressignificando aquilo que para nós muitas vezes não fazia sentido. Então, toda vez que você se encontrar no momento de aprovação, toda vez que você se encontrar no momento de inferioridade, não seja ocasião de pecado, mas seja ocasião de Deus manifestar a glória na sua vida. E nosso Senhor então vai curar esse homem. Mas nosso Senhor o faz de uma forma diferente. Porque pensa só, nós que vivemos numa sociedade da internet, onde a gente se comunica muito rápido, hoje as distâncias pelo mundo virtual se tornam muito curtas. Nós podemos nos comunicarmos com pessoas que estão muito distantes de nós. Imagine só, a gente cria a tendência de que todas as coisas têm que ser para ontem, que todas as coisas têm que ser rápidas, que a gente tem que resolver tudo o mais rápido possível. Imagine só, Jesus tinha poder para curar aquele homem. Qual seria o modo mais fácil de Jesus curar aquele homem? Dizendo para ele, fica curado. Ora, você a partir de agora vai passar a enxergar. Olha, eu vou estralar o dedo e você vai passar a enxergar. Seria a coisa mais simples. Seria a coisa mais rápida que Jesus. E Jesus poderia ter feito. Mas então, por que nosso Senhor então faz toda essa cena? Por que nosso Senhor então faz um desenrolar diferente? Por que nosso Senhor então vai cuspir na terra, vai fazer uma lama, vai sujar aquele homem e vai dar uma ordem para ele? Para mostrar que as coisas não acontecem do nosso modo. As coisas não acontecem do nosso tempo, da forma como que nós queremos, da forma como que nós desejamos. Deus às vezes nos coloca em processos que vão nos curar. Deus muitas vezes vai colocando na nossa vida exigências para que nós também possamos acreditar na palavra de Deus. E foi justamente isso que Jesus fez. Porque nosso Senhor então cuspiu, fez uma lâmina e sujou o olhar daquele homem. E diz, olha, vai até a piscina de Siloé e se lava. Olha, imagine só, se aquele homem falasse, Jesus, mas poxa vida, eu vou ter que ir até lá para me lavar. Jesus, mas olha, o senhor sujou minha cara. Não dá, né? Esse homem não ia ser curado. Mas o que acontece? Ele escuta atentamente a ordem de Jesus. E ele então vai. Ora, esse homem escutou aquilo que saiu da boca de Jesus. Assim também temos que ser nós. Nós precisamos escutar o que sai da boca de Deus. Nós precisamos viver os mandamentos. Nós precisamos, em tudo na nossa vida, buscar viver aquilo que Deus fala para nós. Vivermos os mandamentos é justamente nos colocarmos sobre a vontade de Deus, para que o milagre de Deus possa acontecer na nossa vida. As coisas não têm que acontecer no nosso tempo, mas tudo tem o tempo de Deus, e Deus, nesse processo, vai nos curando. Quando nós vamos nos esforçando para viver uma vida santa, quando nós vamos nos esforçando para viver os mandamentos, a gente erra, a gente se confessa, a gente volta de novo. Todo esse processo vai gerando em nós uma conversão, vai gerando em nós uma mudança de vida. Mas isso só acontece se nós escutamos a palavra de Deus e a colocamos em prática. Foi isso que esse homem fez. Escutou as palavras de Jesus e foi até a piscina de Siloé.
Entendam que a piscina de Siloé era um lugar onde tinha muitos degraus, era algo um tanto difícil de se chegar. Imagina só, para uma pessoa que enxergava, já não era um caminho muito fácil. Imagine só um homem que era cego, e para ter a certeza de não enxergar, o Senhor então fez questão de sujar o olho dele com lama. Esse homem se dispõe e vai. Vejam, esse homem ele não fica olhando para as dificuldades. Esse homem não fica preocupado com aquilo que poderia ser difícil, ele poderia cair, talvez não tivesse ninguém para ajudá-lo, como que ele iria chegar. Ele simplesmente vai. Às vezes a gente fica pensando assim, mas isso que Deus está me pedindo é muito difícil. Não, olha, isso que Nosso Senhor está falando para nós é algo muito gostoso. Olha, acho que eu não vou conseguir. Olha, não tem ninguém para me ajudar. E a gente vai, numa murmuração, numa insatisfação, reclamando das coisas de Deus. Quando, na verdade, nós só temos que ter a atitude de simplesmente ir. Por mais que seja difícil, por mais que pareça, às vezes, impossível. Foi Deus que mandou. Nós precisamos ir. Nós seremos capazes. É preciso então ter fé na palavra de Jesus. É preciso acreditar naquilo que Deus nos faz. Porque no fundo aqui, Nosso Senhor não está simplesmente curando a cegueira física desse homem. Nosso Senhor está querendo despertar nesse homem a verdadeira fé. Vejam só, qual é o outro momento das Sagradas Escrituras que nós vemos o barro? Lá no início, quando Deus então forma o homem a partir do barro. Ou seja, Deus nos criou, Deus nos moldou. Mas o que o pecado fez conosco? O pecado como que nos desfigurou. O pecado deixou nosso coração quebrado. Por isso que nós temos tantos pecados. Por isso que nós temos tantas tendências desordenadas, por consequência do pecado. Agora, no Novo Testamento, Jesus então, diante da enfermidade, Nosso Senhor faz o barro de novo. Por quê? Porque Nosso Senhor então vai reconstruir aquele homem que estava quebrado. Nosso Senhor então vai curar aquilo que é uma enfermidade. É isso que é o nosso processo de conversão. Deus vai nos recriando, Deus vai nos consertando, Deus vai como que nos moldando de novo. Vejam que, por que o barro? Porque a saliva é aquilo que está no nosso íntimo, é algo que está dentro de nós. Quando Deus assopra no homem, ou quando Cristo cospe, é como se o Espírito de Cristo se materializasse naquele homem. Ou seja, o sentido espiritual desse texto é mostrar que Jesus está derramando sobre aquele homem o Espírito Santo. E quando aquele homem então vai se lavar e ele volta a Jesus enxergando, na verdade mostra aqui o processo do batismo. Quando nós nascemos em pecados, mas como nós somos lavados na água, nós recebemos o Espírito Santo e passamos a enxergar. Ou seja, a nossa conversão nada mais é do que um processo de purificação. Por que Cristo exigiu tanto desse homem? Por que Cristo exige tanto de nós? Para que nós, pela palavra de Deus, pela vivência do nosso batismo, sejamos cada vez mais purificados. E que Deus possa então arrancar de nós todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Deus quer nos tirar das trevas para nos levar à luz. Aquilo que Jesus fez com aquele homem é o que Nosso Senhor quer fazer com cada um de nós hoje, ao despertar em nós um desejo de viver de modo mais fiel o nosso batismo. Nós precisamos viver como filhos da luz, não como os filhos das trevas. Aquele homem estava preso na sua enfermidade, estava vivendo numa profunda escuridão. O pecado nos leva a isso. O pecado vai nos distanciando de Deus. O pecado vai como que escurecendo o nosso coração, vai nos tornando frios, vai nos tornando indiferentes, vai nos distanciando de Deus. A luz é aquela que aquece, a luz é aquela que ilumina o nosso caminho, a luz é aquilo então que nos conduz no caminho que Deus nos chama. É isso que nós precisamos ser, viver nesse caminho de purificação. A quaresma é isso, esse tempo de conversão é o caminho da nossa vida. Esse caminho desse homem que saiu de Jesus, foi até a piscina de Siloé e voltou, é esse nome da nossa vida. Nós precisamos caminhar para viver o nosso batismo. Nós precisamos caminhar para que nós sejamos purificados do nosso pecado. Por isso a importância
nesse tempo da quaresma, fazer uma boa confissão. Dizer para o padre na confissão quais são as suas cegueiras, quais são as suas enfermidades, quais são os pecados que às vezes você carrega lá há muitos anos. Talvez os pecados que estão lá na infância, pecados que você nunca teve a coragem de confessar, ou pecados que você sempre teve vergonha de dizer, para que você seja então purificado. E olha, tamanha era a transformação daquele homem, que as pessoas então não o reconheciam mais. O Evangelho diz que os vizinhos que costumavam ver aquele homem, porque ele estava sempre ali mendigando, quando vê aquele homem enxergando, não reconhece. Diz assim: olha, mas será que é ele mesmo? Mas será que é fulano? Alguns dizem: olha, parece, mas eu não sei se é. E ele diz: não, sou eu sim. O que aconteceu? Esse homem teve a vida transformada por Cristo. O mesmo deve acontecer conosco. Quando nós passamos a viver uma vida espiritual, quando nós vamos viver o nosso batismo, a transformação de nós começa no nosso interior, mas transborda, de modo que as pessoas olham e falam: mas nossa, a fulano está tão diferente, mas você não era assim, olha, mas você era tão fofoqueira e agora parece que só fala de Deus, olha, você só vivia no boteco, agora você está na missa todo domingo, olha, mas você vivia uma vida errada, você se converteu e agora você é fiel a Deus. É isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que impressionar as pessoas por viver o Evangelho. Nós precisamos irradiar essa luz que nós recebemos de Cristo, de modo que as pessoas mesmo vejam. E vejam, não só os vizinhos perceberam, como também os fariseus, e ficam indignados em ver aquele homem curado. E começa a perguntar: viu, quem foi que te curou? Ele disse: eu não sei, eu só sei que ele me curou. Olha, mas como que ele foi que te curou? E olha, eu não sei se ele é pecador, se ele não é, eu só sei que eu antes era cego ou ligeiro. E eles perguntam de novo: mas quem foi que te curou? Eu não sei, só sei que ele é um profeta. E eles insistem mais uma vez em querer saber. Eles: olha, eu já disse para vocês. Mas não adiantaram explicar. Aqueles homens estavam tão fechados no seu coração, que por mais que aquele homem falasse, eles não iam entender, eles não iam acreditar. Por quê? Porque estavam fechados. Porque estavam então na sua escuridão e não queriam sair dela. Porque vejam só, qual seria o maior milagre de alguém que nunca enxergou, simplesmente então passasse a enxergar? Ora, não haveria sinal maior do que esse. Mas mesmo esses homens vendo isso, eles não acreditaram em Jesus. Esse é o grande perigo da nossa vida. Deus fazer milagres para nós, Deus dar sinais e nós não acreditarmos. Nós não temos fé. Ah, mas olha, eu recebi uma graça muito grande do Senhor Aparecido, mas eu não venho na missa, não adianta nada. Não, olha, eu recebi uma graça muito grande quando eu era criança, mas se você não é cristão, não adianta nada. Ora, pelo incrível que pareça, o mais importante do Evangelho de hoje não é a cura desse homem, não é a cura física desse homem, não é esses olhos que antes não enxergavam e passaram a enxergar. A verdadeira cura do Evangelho de hoje, e o mais importante, é que esse homem passou então a seguir a Jesus. Esse homem então, após lavar-se na piscina, volta e se encontra com nosso Senhor. E nosso Senhor diz a ele se ele acredita em quem está falando com ele. Mas ele pergunta: mas quem é o Senhor? Quem é Deus? E ele diz: sou eu que estou falando contigo. Esse homem, ao reconhecer que Jesus é Deus, ele cai aos pés de Jesus numa atitude de adoração, numa atitude de prostração, e reconhece Jesus como sendo Deus. Os fariseus, os mestres da lei, eram homens sábios, eram homens que conheciam as Escrituras, eram homens que sabiam que o Messias viria, mas não conseguiram enxergar Jesus. Esse pobre homem que era um mendigo, que era cego desde a sua infância, no único encontro com Cristo, tem a vida transformada. E ele passa então a seguir a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, ao terminarmos esse tempo da quaresma, daqui a alguns dias, nós precisamos ter a mesma atitude desse homem. Nós devemos viver então de forma melhor o nosso batismo. Nós devemos então crescer na nossa vida espiritual, para que nós tenhamos a nossa vida transformada por Cristo. Ao olharmos para Jesus, nós possamos reconhecer como sendo o Senhor da nossa vida. Talvez nós não sejamos curados das nossas enfermidades físicas, mas no fundo, o que nosso Senhor quer nos curar hoje é muitas vezes da nossa cegueira espiritual, de não enxergarmos
Deus nas coisas, de nós não termos uma visão sobrenatural. Isso é um grande perigo, de nós estarmos na missa todos os domingos, de dizermos que somos católicos, mas vermos uma profunda escuridão. Deus não quer isso de nós. Deus passa hoje na nossa vida e nos chama a sair da escuridão e nos chama a caminhar na luz. Que nós possamos viver a nossa fé, que nós possamos renovar o nosso batismo no dia da Páscoa e que possamos então firmar com Deus um verdadeiro propósito de amá-lo de todo o coração, de servi-lo com mais fidelidade, para que nós sejamos santos, que é para isso que Cristo veio até nós, para nos dar a salvação e nos encaminharmos até Ele. Peçamos essa graça a nosso Senhor e que essa palavra hoje então possa iluminar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.